Todo mundo conhece aquela história dos ratos são os primeiros a pular do barco, né? E o último rato a pular do barco, normalmente é o rato mais gordo, mais preguiçoso, que tem as melhores benesses, a melhor comida, o maior conforto. Para esse rato pular do barco, aí, meu amigo, é porque só está a ponta do mastro acima da superfície da água. A Globo é esse rato. A Globo é o rato gordo, assim, preguiçoso, que tem ali um monte de queijo, de regalias e de benefícios. E para ela abandonar tudo isso, é porque ela sabe que é caso de vida ou morte. Só para você ter uma ideia, a Globo está recebendo agora, nesses anos de governo Lula, nesse período de governo Lula, 13 vezes mais do que recebia no governo Bolsonaro. Sem falar, obviamente, o alinhamento ideológico que tem entre os jornalistas da Globo e a esquerda autoritária, totalitária, sanguinária que existe no Brasil e no mundo inteiro. Então já está começando a acontecer com uma certa frequência os profissionais passadores de pano desse governo já baterem nele. É como se eles já tivessem entendido, galera, já deu, não tem como andar com esse pessoal mais. A rejeição está acima da aprovação, os escândalos não param de vir, são 2, 3 escândalos por dia. Então a gente percebe que o pessoal da Globo, que são os passadores de pano profissionais, abandonando. Esse trecho aqui é 4 minutos dessa senhora, que eu faço questão de lembrar o nome dela, batendo no pessoal do PT por conta de tudo que eles estão fazendo. É uma coisa linda de se ver, dá uma olhada. Eu não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa, mas um governo muito perdido, Mônica, mas bastante perdido mesmo. Então você tem uma parte do governo que está encastelada, e essa foi uma expressão que você usou, uma outra parte do governo que está ensimesmado, ou seja, cuidando das coisas ali, né, numa entropia. Nesse caso, ensimesmado, estão mais preocupados em roubar do que realmente trabalhar, né? Mas é o PT. Voltado para dentro e cometendo erros. Cometer erro agora, em que o governo não vai sustentar, exibir índices olímpicos de popularidade, porque a gente está num momento de divisão, etc. e tal, aí é outra história. Por isso que eu chamei de encastelado. Quais erros seriam esses, será? Não sei. Yanomamis batendo recorde de morte, desmatamento batendo recorde, feminicídio batendo recorde, demitindo as mulheres do governo, apoiando o Hamas, criticando Israel, apoiando a Rússia, se aliando com narcoditadores do mundo inteiro, passando pano para essa ditadura da Venezuela, que o mundo inteiro já percebeu que é uma ditadura. E são tantos erros que eu já não sei o que ela está falando. Como se ele estivesse meio inacessível. Ou ele não tem muito apetite para acompanhar cada um dos problemas, ou os ministérios vão tocando cada um deles. Ou ele não tem as pessoas certas nos lugares certos. Tem os corruptos que o STF soltou. O STF soltou os corruptos para colocar nesse governo, é o povo dele. Você tem o caso dos alimentos, eu também tenho enfatizado essa questão dos alimentos. Agora, olhando no cotidiano das minhas compras, o que eu comprava por R$90 na feira no ano passado, ou no princípio do ano, eu compro por 140. Pera aí, então o jornalista da Globo está falando que os alimentos estão mais caros? O que é isso, gente? É uma coisa que já vai crescendo. Tem coisas específicas, na banana. Banana encareceu loucamente. A manga. Então, mas não é o só... feijão, a arroz, a fruta, a hortaliça. E não é só o Ministério da Agricultura. Não, acho que tem problema de ênfase, tem. Mas quem é o ministério que está bombando? Qual o ministério que está bombando? Me digam hoje... Hoje tinha uma reportagem assustadora. Agora, um ministério que estão descendo a lenha aqui é o MEC, Ministério da Educação. E aí, se você for ver as preocupações do brasileiro, você tem lá emprego, você tem saúde e educação. Além de segurança, naturalmente. Segurança tem uma série de más notícias. Mossoró, uma vergonha. Criminalidade subindo, traficante sendo solto, né? A insegurança do Brasil hoje está justamente na justiça. Um mês hoje, né? Um mês hoje, um verdadeiro constrangimento. E tantos outros assuntos, enquanto a oposição, nada de braçada. Mas no caso da saúde, é um agravante. Porque ainda que a Anísia esteja eventualmente com a razão nessa história dos hospitais federais... Qual Nízia? Aquela do Baticu, que passou 55 milhões de reais para a cidade lá para o filho dela assumir como secretário de saúde? A Nízia que não comprou as vacinas para dengue e agora tem um monte de gente morrendo de dengue? Também é uma gestão sem brilho. Idem para o Ministério da Educação também. Eles anunciaram uma excelente notícia, vai fazer mais 100 institutos federais. Eles estão cortando dinheiro da educação, mas estão anunciando que vão fazer 100 institutos federais com que dinheiro?
Com o rombo que o Brasil teve no ano passado. O ensino profissionalizante faz uma diferença na vida do Brasil e na educação, são os melhores e tudo. Mas você não conhece o projeto, você não sabe como é que vão os seus professores, quando é que eles vão contratar, como é que vai... Não tem a presença do ministro que vai tocar aquilo e que vem com gosto. É algo. surpreendente. Todo mundo se pergunta, o que acontece no MEC? Não, você vê o ensino médio, está parado. A reforma do céu. As faculdades estão em greve. As faculdades estão em greve. O dinheiro do CMEs para as crianças não vem mais. Só isso. Está parada porque não se Então, decide. o que acontece, isso é muito curioso. Eu converso muito com a gente, porque eu gosto muito de andar, eu ando para lá, para cá, em São Paulo, isso aqui, vou conversando com as pessoas para tentar sentir. Não tem nada de ver, não é nenhuma amostra científica, não é nada, mas conversando você tem essa sensação de que tem uma certa percepção de que o presidente Lula quer muito se distinguir na cena mundial. O popstar internacional, como Ciro Gomes diz, né? Ele quer viajar pelo mundo aí para fazer coisas e reduzir o investimento em 40%. E pouco comparece no problema do brasileiro do todo dia. Muita cerimônia no Planalto. Não, isso eu estou falando, não são as pessoas. Muita cerimônia no Planalto, muito lançamento, muito discurso grandiloquente, que parece que de repente aquilo murcha. No dia seguinte tem outro lançamento. Porque a verdade é que essa direita também preenche todos os espaços. Ela todos os dias tem algum tipo de ataque ao que a gente pensava que já era conquista civilizatória. Entendeu? É todo dia. Todo dia você tem no Congresso, numa liderança, nas redes sociais, alguém dizendo algum absurdo ou propondo algo inconsistente, algo que puxa a gente para trás. Então, se você tem um antagonista desta direita que também não faz o enfrentamento, não ocupa o espaço, eles ocuparão um espaço reacionário porque estão em projeto, em campanha constante. Olha só, rapaz. Poucas vezes na minha vida eu vi um pouco de bom senso. Porque assim, eu já vi um jornalista falar uma coisa contra o Lula, outro, mas ali tá falando. O que a gente viu ali foi um frenesi de jornalistas batendo no Lula. Uma coisa, trabalharam tanto para eleger esse ladrão, trabalharam tanto. E agora estão aí reclamando que o cara não faz nada. Um abraço.